Fala, gente, eu tô aqui no Spurgeon College, aqui em Kansas City, no Missouri, no meio dos Estados Unidos, centro-oeste, aqui americano. E aqui a gente está na biblioteca do Spurgeon, na Spurgeon Library. Eu vim aqui descobrir porque Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, conhecido como o maior pregador da história, que é em inglês, ele é da Inglaterra, o que a biblioteca do Spurgeon está fazendo aqui no meio dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, vasos na estrada. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessantíssima, que eu não tinha percebido quando eu passei aqui. E depois eles falaram pra gente, isso aqui é o banco da igreja original, tá? Do Spurgeon, que eu vou te mostrar lá dentro do quadro, que é o banco de onde ele converteu, a igreja que ele converteu. O Spurgeon converteu com 16 anos e com 17 já era pastor, já estava pastoreando a igreja. Olha que legal. Se você não conhece Charles Spurgeon, então você está perdendo muita coisa da história da igreja. Ele é conhecido como eu falei, o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da história, que levou multidões para ouvir ele lá na Inglaterra e é uma inspiração para muita gente. Então a gente veio aqui na Spurgeon Library para conhecer um pouquinho da história do Spurgeon. A gente acabou de terminar, né? A tour sobre o Spurgeon. O Ângelo já chorou. Algumas vezes. Foram várias. Né? Como prometido. Então, só explicando para vocês, aqui é um seminário batista, tá? Aqui no centro-oeste, em Kansas City, no Missouri. É o Spurgeon College e aqui tem uma igreja, tem um seminário, tem uma faculdade de teologia e aqui dentro é que tem esse espaço que é a biblioteca do Spurgeon. Isso. Então, eu fiquei muito curiosa desde que eu ouvi falar sobre esse lugar e eu acompanhava no Instagram, perguntando assim, por que os livros originais do Spurgeon, gente, é que a gente acabou de ver o livro com a assinatura dele de lápis. O que as coisas do Spurgeon estão fazendo aqui no meio dos Estados Unidos? Aqui. E aí eles contaram pra gente a história, que é muito curioso. Pra mim, assim, só uma coisa, a biblioteca do Spurgeon pra mim fala muito, por quê? Abrindo uma aba dentro de uma aba, né? Um parêntese do parêntese. Um sonho dentro de um sonho dentro da Matrix. Porque o que eu acho mais interessante na história do Spurgeon é que o maior pregador da história não fez faculdade de teologia formal. Né? Ele tentou fazer faculdade formal, tudo certinho, mas ele não conseguiu, então ele era um autodidata. Então, nas aulas de história da igreja, eu sempre falo que a formação do Spurgeon foi, eu vou chutar, 12 mil livros que ele tinha, 12 ou 16, eu não lembro o número exato. Aqui é mais ou menos a metade, né? Aqui é a metade. Então, isso aqui foi a faculdade do Spurgeon, isso aqui foi a escola dele. Ele lendo, estudando, encontrando os puritanos e tal. Então, é muito importante para nós esse lugar aqui, Spurgeon Library. Então, conta um pouquinho como é que foi que esses livros vieram parar aqui, no meio dos Estados Unidos. Então, depois que ele morreu, a família dele começou a doar os livros para os pastores próximos, para ministros leigos que precisavam desse material. E o que acontece foi que, depois que eles doaram metade da biblioteca, a família decidiu fazer dessa outra metade como se fosse um único pacote. Eles iriam doar esse todo para uma universidade, para um grupo específico. E aí houve uma discussão, uma conversa entre seminários de teologia aqui da região dos Estados Unidos, tentando conseguir a biblioteca, e aí um terceiro seminário entrou e conseguiu comprar. Esse seminário era batista, mas depois ele deixou de ser batista e quando ele rompeu, então esse seminário daqui conseguiu comprar. Agora, olha que interessante, né? Que eles contam que a época já estava com muito liberalismo, o pessoal muito liberal. Aqui nesse seminário. Eles já estavam, não sei quantos anos, mas eram muitos anos que eles estavam com teologia liberal aqui nesse seminário e que o seminário estava para fechar. Porque estava cada vez caindo mais. Mas que antes de vir para cá, para os Estados Unidos, o pessoal vendeu os livros do Spurgeon como se não valesse nada. Cada livro foi 50 centavos, deu $3 mil, tudo isso aqui. Isso, cada livro 50 centavos. Ou seja, não estava sendo
bem Valorizado, disse que era poeira, coisa... uma pessoa escreveu, uma pessoa da Inglaterra escreveu para das pessoas que estava querendo comprar, dizendo: isso está cheio de poeira puritana antiga, não tinha interesse nenhum. Cada livro desse, que são livros históricos, livros importantíssimos, como a Carol falou, foi vendido por 50 centavos. Então... E aí depois aqui, nessa faculdade, ele ficou no porão durante muito tempo, até 2006 a 2012, Isso. ele ficou no porão. E aí, 2012, entrou uma nova liderança aqui no seminário. E aí eu chorei de novo na hora que ele falou isso. Porque o cara falou assim: como que a biblioteca do Spurgeon tá num porão, né? É porão que fala, né? Por quê? Porque esse novo diretor do seminário é um homem que veio para trazer de volta as pessoas para a Bíblia no seminário. Então, você vê que tem um ar diferente aqui. Você sente que as pessoas amam Deus, que são do Senhor. Por quê? Porque eles quiseram voltar há 10 anos atrás, né? Eles decidiram voltar para a Bíblia seriamente aqui. E uma das ações, então, foi isso. Nós vamos trazer a biblioteca do Spurgeon, vamos dar um lugar de destaque para ela. E aí, o que aconteceu? Um casal fez uma grande doação e eles então conseguiram construir uma capela nova aqui, muito bonita. E porque eles conseguiram construir uma capela nova, eles conseguiram fazer aqui, nesse lugar, que era a antiga capela do seminário, eles fizeram isso aqui. A biblioteca do Spurgeon, que linda. honra todo o legado do Spurgeon. A gente vai ver aqui agora as pinturas que eles fizeram, colocando um pouquinho as fases da vida do Spurgeon. Isso, começando ali, né? Ali a primeira pintura é a conversão do Spurgeon. Fala que foi uma noite bem fria, né, com neve. Uma manhã de janeiro, cheia de neve. E ele estava procurando uma igreja batista, não encontrou. E aí, a primeira igreja que ele encontrou, ele entrou porque estava com muito frio, foi uma metodista bem pequenininha. Foi. E exatamente. o pastor não tinha ido, essa parte da história eu já até sabia, o pastor não tinha ido. De tão frio que estava, o pastor não foi. E um diácono que pregou. Isso, pregou Isaías. Um versículo em Isaías. Olhai para ele e sereis iluminados todos os confins da terra. Quando ele falou isso aí, eu já comecei a chorar na hora ali. Eita, nós! Que coisa mais linda de ver. E aí quando ele falou isso, ele me falou o quê? E um dos bancos dessa igreja congregacional, metodista, Igreja metodista. está aqui. Eu falei, tipo, como? Aí com 16 anos ele foi batizado, no dia do aniversário da mãe dele. Abre parênteses aqui, né? Não sei se estamos entre os irmãos, se eles são sensacionistas, mas ele está sendo batizado no Espírito Santo ali também, né? Porque tem a figura da Trindade, ali um triângulo, ok? E o Espírito Santo descendo sobre ele, igualzinho Jesus e João Batista, ali coisa. Então, assim... Gostei da pintura. Então, ele está sendo batizado no Espírito Santo ele também. Não tinha percebido isso. Eu percebi, eu fiquei quietinho. Porque vai que o irmão não curte, né? Agora, é muito interessante a vida do Spurgeon, que tudo começa muito cedo. Conversão com 15, 16, batismo, 17. E 17 anos ele está pregando. Está pastoreando a igreja. Ele foi para uma igreja pastorear. E com 19 ele estava na segunda igreja pastoreando. Muito cedo. É que com 17 ele está pregando, na verdade, né? Com 19 ele está pastoreando de fato uma congregação. Isso. Então ali ele foi batizado com 16, no dia do aniversário da mãe dele. Aí a mãe dele escreveu uma carta para ele dizendo que ela tinha orado para que ele convertesse, não para que ele se tornasse um batista. E aí ele responde dizendo, mãe, mas Deus respondeu além do que a senhora pediu, como ele sempre faz, né? Pregou ali. Aqui ele está pregando Palácio de Cristal. Palácio de Cristal. Que a rainha pediu para ele pregar para confortar os corações no período que eles estavam perdendo batalhas e guerras e tudo mais. Então Spurgeon já faz parte de uma linha de pregadores que são celebridades, né? Na verdade, ele é o primeiro. Não, George Whitefield é o primeiro. Mas o nível dele... O nível dele é maior. Ele está pregando para... Porque diz-se, aquele sermão ali, falou que ele pregou para 12, 15 mil pessoas. E alguém fez um teste, perguntou para uma menininha se ela estava ouvindo ele pregar, e disse que parecia que estava sussurrando no ouvido dela. Mas depois que ele terminou de pregar isso aí, a mulher dele falou que ele ficou
3 dias dormindo. Ele é meu parceiro, cara. Cara, eu sinto uma identificação muito forte, meu. E aí, do outro lado aqui, a gente tem um Spurgeon filântropo. Isso, que lindo isso. Que me né? lembra muito o George Whitefield também. O cara era pregador, mas também era muito preocupado com questão de justiça social e tal. Então, ele abriu orfanato para menino, para menina. Influência do George George Mueller. Miller, isso é muito importante. Influência não só nessa questão de cuidado com o próximo, Mas de amor ao oração próximo. e fé. Oração e fé, exatamente. E nessa outra pintura aqui, super interessante, Não, essa pintura... Eu tinha a impressão que eu tinha visto... alguém conhecido ali. do lado de um ali. Mas daí quando o cara falou que é mesmo, então nessa pintura aqui tem presidente, tem Mark Twain, tem Moody, tem Maria, tem a Florence Vitória. Nightingale, tem todo mundo aqui. E aqui, Não, é que é o seguinte, deixa eu explicar. Eles fizeram essa pintura para representar essa questão da fama do Spurgeon. Porque as pessoas famosas, gente importante, ia lá ouvir ele pregar, né? Então ali tem o Moody, presidente dos Estados Unidos, a própria rainha Vitória e tal. E ali embaixo, que seriam as cadeiras mais importantes, e isso é real, é uma representação, mas acontecia de verdade, ele deixava espaço para os meninos e as meninas do orfanato. E tem um rapaz negro ali, atrás ali. que lá na linha do tempo ele aparece também, que foi um escravo que converteu lendo a pregação do Spurgeon, porque nessa época já se publicava muito pregação. E Dá para aí, mostrar depois ali a sequência da publicação. isso, tem ali. Ele consegue comprar a própria liberdade e vai para Londres para ser aluno do Spurgeon na escola de pastores. Isso é lindo demais. Bom, depois tem ele aqui, na escola de pastores, que é quando começou essa questão dele promover outros caras, ensinar outros caras no seminário. E daqui tem aquele livro Cartas, ou Lectures, Cartas, aos meus alunos, né? Acho que é desse contexto aqui que tem muito desse material, que é maravilhoso. E lá o último, ele na França, já com algumas doenças, com Ele gota... era bem doente. Tinha artrite, gota, Artrose. passou por questões de depressão muito forte. Então, um homem como qualquer um de nós. E morreu por questão dos rins, da questão dos rins. So this is a Bible commentary written by someone that he did not like, Isso aqui era um comentário bíblico escrito por alguém que ele não gostava. and he underneath the subtitle he says this is adapted to blind the eyes and prevent the truth in Jesus Christ. Então, aqui está assim, ó, isso aqui foi escrito para cegar os olhos e prevenir as pessoas de encontrar a verdade de Jesus Cristo. And then he scratches out his credentials, his degrees, E aí ele risca as credenciais do degree do cara, aqui, and he writes Arminian twister of the word. ele escreve arminiano, distorcedor da palavra. Distorce a palavra. Isso é muito... He was not one to mince words. ele não media muitas palavras. Aqui na livraria da faculdade, essa parede é toda, essa prateleira toda só do Spurgeon. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Manhã e Noite. Quem conhece a Pilgrim já ouviu. Esse devocional do Spurgeon tem em áudio, dá para ouvir. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais da história do Spurgeon, estou olhando aqui na Pilgrim, tem bastante livro, tanto e-book quanto audiobook, para você conhecer a história do grande pregador, do Charles Spurgeon. Mas a super indicação que eu faço para você é esse devocional que eu ouvi durante muito tempo, Manhã e Noite, do Charles Spurgeon, em áudio. Se você quiser conhecer a Pilgrim, inclusive a gente está com 50% de desconto para você fazer assinatura no cupom especial aqui dos Basos. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Olha aqui, ó. Isso aqui é só para os alunos da escola de pregadores, ó. Olha o tanto de livro que eles têm aqui, só sobre pregação, ó. Olha só. Isso aqui é só sobre pregação em si.
tá? Talvez tenha outros espalhados para cá também, eu não tô vendo. Ou seja, pregação é algo que tem que ser estudado em si mesmo. Meu Deus, tem tanto livro lindo. Olha isso aqui, Biblical Preaching. Uau, é muito... Então, assim, se você... Ah, esse livro aqui é usado no nosso curso. O Orlando usa isso aqui. Então, se você não conhece ainda, você tem que conhecer a escola de pregadores para pregar de maneira bíblica, ter preach, pregação, quando a teologia encontra a prática. Nossa, gente, eu amo pregação. Gente, mas é isso. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você ainda não se inscreveu, inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Dá o Tem vídeo joinha. novo vindo aí. É isso aí. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.